Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estaremos dando sequência nas nossas aulas sobre história. E lembrando que na aula passada nós falamos sobre a Revolução Francesa, né? Então, e o Antigo Regime e o Iluminismo. E agora nós vamos falar algo bem especial, que é a história do Brasil. História do Brasil, só estou anotando aqui o tempo, né? Vou fazer um resumo, um breve resumo da Brasil, novas experiências no século XVIII, tá? Especificamente no século XVIII. E aí eu quero deixar bem claro para vocês que nós temos alguns pontos, né? Primeiro deles, leiam, tá? Então você tem um conteúdo na sua apostila, que é um conteúdo muito interessante. Você tem algumas imagens, né, que são fantásticas, essas imagens sobre esse período da história, tá bom? Você tem esse conteúdo nas páginas 142 a seguir. Então, faça essa leitura. Eu vou fazer um breve resumo, resumir, para que você possa compreender qual que é a finalidade desse conteúdo, tá? Brasil no século XVIII. Quero pontuar algumas coisas aqui nesses minutos que a gente tem. Primeiro deles, então, é compreender as especificidades da organização socioeconômica e cultural da atividade mineradora no Brasil no século XVII. Entender as diferenças e as semelhanças entre a atividade mineradora e a produção açucareira e a organização social em torno daquela produção. Como que era a sociedade brasileira sai da questão da produção açucareira para a mineração, tá? Tem uma mudança significativa na forma que sofre todo esse processo, tá bom? E compreender como a atividade mineradora dinamizou a integração entre diversas regiões do Brasil, tá bom? Então esse é o ponto. O que você vai estudar dentro do seu conteúdo? O que você tem? Você tem a busca pelo Eldorado no coração da colônia, que vai falar sobre como que tanto os portugueses como os espanhóis tinham aquela ambição por encontrar o Eldorado, a cidade perdida, onde tem ouro, enfim, né? E aí eles passa a ter uma corrida do ouro, né? Quando eles descobrem o ouro, através dos bandeirantes, acaba descobrindo o ouro, tem a exploração do ouro e dos diamantes. Como que se dá essa exploração? Vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Tinha duas formas, né? A lavra e a faiscação. Vou explicar o que é a lavra, o que é a faiscação. O ouro para Portugal. Então, o rigor da metrópole. A metrópole precisava desse ouro, né? Todos os caminhos levam a Minas, tá bom? A importância dos tropeiros, os homens do caminho, tá? E a vida nas cidades, diversidade e desigualdade. Para vocês terem uma noção dessa como que era a vida nas cidades, eu vou ler um texto da Mary Del Priore, que é uma historiadora que eu gosto muito, que ela vai falar sobre como que era a Vila Rica nesse período, tá? Também, religião, diversão e arte. E, por último, os gênios do barroco mineiro, tá bom? Então, olha só, para que possamos compreender isso, como eu falei, como que era a questão da cidade, vamos ler um texto, um trecho de uma fala da Mary Del Priore, que ela escreve no Histórias da Gente Brasileira, sobre Vila Rica. Ela fala bem assim, abre aspas. Nada, porém, se comparava a Vila Rica. A mais soberba e opulenta de todas as vilas, segundo Francisco Tavares de Brito, em 1732. A urbe mais desenvolvida da colônia era um canteiro de obras. Construíram pontes cruzando córregos, mais de 50 chafariz decorados e o palácio do governador, que mais parecia uma fortificação. Ao lado foi erguido um casario barroco, à volta de uma praça retangular. Pelas ruas circulavam baianos, paulistas, fluminenses, pernambucanos e africanos. O espaço dos templos se enchia com música. No espaço de 3 décadas, o Arraial do Tijuco, que era a cidade de Diamantina, teve 7 regentes e cerca de 100 músicos.
Em Vila Rica, atuaram cerca de 250 instrumentistas, como tocadores de violino, contrabaixo, flauta, fagote, oboé, órgão, cravo, entre outros instrumentos. Então, olha só, esse pequeno relato que a Mary de Priori fala sobre Vila Rica, é importante para a gente entender como que era essa diversidade, né? Tinha sido uma cidade cercada de ouro, então você tem uma população fervilhante ali de pessoas de vários lugares que vêm para ali, entendeu? E que vai ser importante para a gente entender esse século XVIII no Brasil. Nós temos algumas noções básicas que a gente precisa extrair desse conteúdo. Primeiro deles, a região das Minas foi encontrada por bandeirantes, que além de buscar metais preciosos, faziam expedições para apresamento de indígenas no interior do território do Brasil. Eles vão para aprisionar esses índios e acabam descobrindo o ouro, tá? Segundo, a região mineradora atraiu dezenas de milhares de pessoas em busca de riqueza, interiorizou o povoamento da colônia, que antes era lá no litoral, né, vem para o interior, e demandou a criação de rotas de abastecimento que mobilizaram diversas regiões do território do Brasil. Eu vou falar mais claramente daqui a pouquinho, tá? Sobre essa questão da criação de rotas de abastecimento. A descoberta da região das Minas aliviou o tesouro português e a coroa tomou medidas administrativas e de fiscalização para assegurar a cobrança de impostos sobre o ouro, tá? E por último, nós temos a experiência urbana na região das Minas, era inédita na colônia, tá? Havia cidades muito populosas, como no caso de Vila Rica, que eu li para você, com grande diversidade de grupos sociais, ainda que permanecesse a desigualdade e a escravização, tá? Quero pontuar para vocês aqui algumas coisas com relação a essa questão do século XVIII, Brasil no século XVIII. Então, olha só, primeiro, século do ouro, tá? Havia basicamente dois tipos de processo de exploração do ouro: a lavra, que era a grande extração, e a faiscação, que é a pequena extração, tá? A lavra consistia em estabelecimentos maiores, com instrumentos especializados, eram exploradas as jazidas de importância, sendo a mão de obra amplamente escrava. E, segundo, a faiscação, que era praticada por pequenos mineradores, trabalhavam sozinhos ou com reduzido número de escravos, exploravam o ouro de aluvião depositado no fundo dos rios de fácil extração, tá? E aí eu tenho mudanças econômicas. O ouro dava um certo poder aquisitivo para os habitantes das cidades mineiras, forçando um deslocamento do eixo econômico antes centrado no Nordeste para o centro-sul da colônia, tá? Isto dinamizou o comércio interno da colônia e articulou as economias das diversas regiões. Importante: bovinos e moares vindo do Rio Grande do Sul, escravos e gado vindo do Nordeste, artigos metropolitanos e gêneros alimentícios, em geral, vindo do Rio de Janeiro e de São Paulo. E aí o reflexo desse deslocamento foi a transferência em 1763 da capital da colônia, que era Salvador, foi para o Rio de Janeiro, tá? Principais mudanças na época do ouro. Primeiro, mudança do eixo econômico. Antes ela estava no Nordeste, agora ela vem para onde? Para a região Sudeste, Minas Gerais. Segundo, formação de uma rede de comunicação e comércio interno. Visto que na economia açucareira tínhamos uma produção litorânea, que estava lá no litoral, agora eu tenho uma interiorização econômica, surgindo na rede de comércio que abastecia Minas Gerais, sobretudo a partir de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Urbanização das áreas mineradoras. Aonde descobriu o ouro, surgiam essas cidades, tá? E essas cidades acabaram sendo algumas bem opulentas. Nós temos algumas cidades em Minas Gerais, como Ouro Preto, como Diamantino e etc, tá? O próprio Cuiabá, né? Cuiabá ela surge a partir da descoberta do ouro, tá? Desenvolvimento das artes, com ênfase para o barroco e o arcadismo. A professora Enerli provavelmente vai falar sobre o barroco, o arcadismo, foi uma arte importante nessa época, tá? E nós destacamos aí o Aleijadinho. Pessoal, tem tudo na apostila, tá? É só ler também para você ter um conhecimento maior. E maior controle de Portugal sobre o Brasil, tá?
Então agora Portugal tem como que se preocupar com a colônia, porque agora você tem o ouro aqui, né? E aí aparece nesse período, pessoal, uma figura importantíssima que é o Marquês de Pombal, tá? A época pombalina, primeiro-ministro todo-poderoso de Portugal durante o reinado de Dom José, 1750 a 1777. Vou falar só baixinho para vocês aqui, tá? A descoberta do ouro e posteriormente de diamantes foram responsáveis por um grande afluxo populacional para a região, tá? E assim, tem muita coisa que a gente deveria falar, mas o tempo é curto, vocês vão ter que ler e a gente vai falar nas aulas ao vivo, a gente fala um pouquinho mais. Mas uma coisa que eu quero destacar para vocês aqui era como que era a sociedade mineradora. Lembra que nas aulas quando a gente fala da Idade Média, eu trabalhei muito aquela questão da pirâmide social, que tinha o clero, tinha a nobreza, tinha os servos, os camponeses? Pois é, na sociedade mineradora ela também existe, tá? Só que ela é diferente as suas camadas sociais. No topo da pirâmide estão os ricos mineradores e altos funcionários, tá? No meio, né, ou seja, na intermediário, estão pequenos mineradores, artesãos, comerciantes, profissionais liberais, tropeiros. Para quem não sabe quem é tropeiros, eram aqueles que traziam as tropas, né, por exemplo, mulas, gado, enfim, transportavam o charque para a região mineradora, né? Eles vinham muito do Rio Grande do Sul. E na base dessa pirâmide está quem? Os escravos, tá? Que trabalham na mineração, tá bom? Isso era muito interessante, tá? A sociedade mineradora era bastante distinta da açucareira. Enquanto a sociedade do açúcar, que caracterizou o início do processo colonizador, era rural e imóvel, a sociedade que aparece ligada ao extrativismo de ouro e diamantes era urbana e apresentava mobilidade social. Fechou? Interessante? Muito bom, né? Tá bom? Então, só pra gente fechar aqui, pessoal, leia o conteúdo da apostila, tá? Na página 142 a seguir, tem os mapas das bandeiras, né? Inclusive aqui, vai chegar aqui, ó, Cuiabá, tá? Como que chega em Cuiabá. Tem os mapas das bandeiras, tem a questão do aprisionamento dos índios, que é muito interessante, tá? Sempre falo para vocês lerem a legenda, tá bom? E olha só, cara, isso aqui é muito interessante, esse quadro aqui, tá? Essa distinção aqui, isso aqui para vocês é fantástico. A exploração do ouro e do diamante, como que funcionava, tá bom? Então assim, eu espero que vocês façam a leitura. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. As atividades estarão no plural e foi muito bom estar com vocês, tá bom? Obrigado pela atenção.